Olá para todos, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma aula de história e o assunto: um lugar para morar. Observe a imagem abaixo e responda as questões. Vamos lá, olhar a legenda, né? Lembrando que legenda é uma frase ou um texto que ajuda a explicar a imagem. Então, que é explicativo, né? Uma casa flutuante pode ser movimentada pela água e mudar de um lugar para o outro. Na foto, casas flutuantes construídas no lago Tonle Sap, no Camboja, em 2017. Não é no Brasil, tá? Ó, imagina você morar numa casa dessa. E aí, como será? Para andar de um lado para o outro, usa canoa? Aqui deve estar perto da margem, né? Sai a pé. Olha que coisa interessante, né? Quando falou mudar de um lugar para o outro. Quer dizer que você pode levar a casa de um lugar para o outro. Como será isso aí? Como será morar nessa casa, gente? Então vamos lá. O que você observa na fotografia? 2. Imagine como é viver em uma casa como essas. Na sua opinião, quais são as diferenças e as semelhanças em relação à casa em que você mora? Tá lá. Então coloca as diferenças e as semelhanças. 3. Que motivos levam as pessoas a mudar de casa? Você conhece alguém que mudou de casa? Você já mudou de casa? Você sabe por que você mudou? Se você mudou? Se você não sabe, pergunte, é importante. Se você nunca mudou e não sabe por que as pessoas mudam, pergunte para seus pais, avós. Por que você imagina que as pessoas mudam de casa? Cada um tem um motivo, tá? Então são vários motivos no plural. Não é um motivo só não. Quem mora aqui, todas as pessoas precisam de um lugar para morar, onde possam descansar, proteger-se, alimentar-se e conviver com familiares e amigos. Se essa casa fosse minha, então aqui está um trecho, né, de um escrito que ele partiu, se baseou, se inspirou numa música que chama Se Essa Rua Fosse Minha. Para quem não conhece aquela, né? Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, certo? Então aqui, ó, quem escreveu isso, que foi Eduardo Amos, ele alterou um pouquinho, né? E esses três pontinhos são chamados de reticências. E aqui colchete, ou quando tem parênteses, para indicar que tinha alguma coisa escrita aqui. Aqui tinha outra coisa escrita, então foi retirado para ficar curtinho. E aqui outro, tá? Vamos lá então? Se essa rua fosse minha, seria toda colorida. Teria casa amarela, casa verde, lilás, azul e laranja. Teria casa verde, porque o verde é a cor da esperança. Eduardo Amos, Se Essa Rua Fosse Minha, é o nome do livro. São Paulo é a cidade onde foi impresso o livro. E quem produziu o livro, imprimiu, fabricou a Editora Moderna no ano de 2002. E essa letra, esse texto, está na página 7 desse livro, tá? Imagina então uma rua cheia de casas coloridas. Como que seria, não é? Você gostaria de morar numa rua assim? De acordo com o texto, como a rua deveria ser se a rua fosse dele. Agora, se essa rua fosse sua, como ela seria?
Vamos melhorar um pouco aqui? Olha lá, como você gostaria que ela seria? Hã? Se essa rua fosse sua, como você gostaria que ela seria? Ela não é. Como que você gostaria que essa rua... Vamos melhorar aqui? Acho que vai ficar melhor. Fosse. Se essa rua fosse sua, como você gostaria que ela fosse? Né? Observe as ilustrações e complete as frases com os nomes corretos. Então temos lá o Gabriel, olha onde ele está, como ele está, e a Carla, tá? A casa de quem? Do Gabriel ou da Carla? É adaptada para pessoas com deficiência. E no caso aqui, é deficiência física motora. Porque tem vários tipos de deficiência. Tem a visual, tem a mental, tem a auditiva, tem a de fala, né? Muito bem. E aqui no caso, quem que mora em uma casa na beira do mar? Então, a ideia aqui é qual? É mostrar que as casas, cada casa é de um jeito, certo? E vai depender da necessidade e condições de cada pessoa. Então, como que é ter uma casa aqui na beira do mar e uma casa que não é na beira do mar? Uma casa que tem pessoas com necessidades especiais vai ser igualzinha a casa, né? Você conhece alguém que tem necessidade especial? Na casa dessa pessoa, tem alguma mudança para essa pessoa? E no dia a dia, lojas, ruas, tem algum tipo de adaptação para pessoas com necessidades especiais? Muito bem. É importante a gente pensar nessas pessoas, porque como são minorias, muitas vezes as pessoas nem lembram que precisa considerar. Olha aqui, ó, no caso. Tem escada na casa dela. Ah, mas tem uma rampa também. Tá vendo? Rampa de acesso. Então, cadeirante precisa de rampa de acesso. Por quê? Como que vai passar com cadeira de roda onde tem escada? Não é? Então, e aí? Imagina numa escola, que a escola tem mais de um andar. O pessoal vai subir como? Pela escada? Vai ter uma rampa de acesso? Elevador? E o banheiro? Banheiro adaptado? Tem barra para a pessoa poder segurar e sair da cadeira? A porta é mais larga? Não é? Esses são alguns exemplos. É importante a gente sempre pensar também no outro. Não somos iguais, certo? Então nem todo mundo tem a mesma necessidade que a gente e pensa como a gente. Então é importante a gente considerar também que o outro pensa diferente, tem outras necessidades, respeitar. Se todo mundo fizesse isso, com certeza teríamos uma sociedade muito melhor. Uma sociedade inclusiva, que coloca as pessoas junto, que integra as pessoas, e não uma sociedade de discriminação, de exclusão, onde quem é diferente não é bem-vindo. Não, gente. O diferente tem que ser bem-vindo. E ele é bom, porque a diferença faz a gente aprender muita coisa. Tá? Então vamos pensando nisso, porque vocês são responsáveis pelo mundo de hoje e muito mais ainda pelo mundo de amanhã. Tá? Hoje são estudantes, mas amanhã vocês vão estar aí na sociedade, na profissão,
lutando pelos direitos seus e dos outros, não é só pelo seu que é importante lutar, tá? Muito bem, leitura complementar. Há pessoas que vivem em moradias precárias. Precárias. Vão melhorar? Ruins, certo? Precário porque não é o ideal, está faltando alguma coisa, pois não tem condições de construir suas moradias de forma adequada e acaba usando o material que encontra no lugar que vivem. Olha que coisa. Existem também famílias que vivem em barcos que encalham quando as águas do rio baixam. Olha lá que tristeza, né? Tava lá a casa flutuante e aí baixou. Como que deve ficar essa casa aí quando não tem água? Como que funciona? É igual a mesma coisa? Não? Dá diferença? Será que a casa tomba? Enfim. Tá lá a legenda, né? Para poder explicar a imagem, ajudar a explicar. Que você olha que, o que tem aí na imagem? Ah, tem 2 barcos, tem 2 casas, tem uma pessoa. Ah, vamos entender? Família vivendo em condições precárias, em casa-barco. Olha o nome, casa-barco. Encalhada na região de Manaus, no estado do Amazonas. Foto de 2015. Esse é um exemplo do barco, mas tem gente que, por exemplo, vai morar em morro, certo? Constrói a casa em morro, que é muito comum, por exemplo, em Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem várias casas no morro. E esse lugar onde as pessoas vão construindo de maneira precária, maneira que não é ideal, vai formando as favelas. Cada um construindo a sua casa como consegue. E não é só uma qualidade da casa em si de bem-estar, mas de segurança até. Vamos lá para casa no morro. O pessoal faz a casa no morro. Ela teve que tirar a vegetação para colocar a casa. Acontece que a vegetação ajuda a segurar a terra no morro por conta das raízes e porque a planta protege a terra da chuva. A chuva não vai bater direto na terra. Quando não tem a planta, a chuva bate na terra e leva a terra embora. Aí provoca erosão, faz buraco e até desmoronamento. E de repente é muito comum, né? Na virada do ano, início do ano, que é uma época que tem muita chuva, inclusive em cidades litorâneas, onde tem praia, muita chuva, e é onde tem morro, acaba desabando, aí morre um monte de gente. Olha que tristeza, não é? Então é importante, né, a gente pensar como que a gente vai conduzir a nossa vida da melhor maneira, pensar nos outros, que pode ser feito para ajudar os outros, para terem uma vida de melhor qualidade, até muito mais segura, inclusive, né? Tá certo. Então, gente, por gentileza, mandem sempre uma mensagem com a data da aula, disciplina, foto do cabeçalho, para depois mandar a foto da aula, mande a foto da folha inteira, tá? Aparecendo, então, essa parte aqui de cima e aqui, as páginas. Espero que tenham gostado da aula. Nos encontramos na próxima aula. Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.